Olá, seja bem-vindo ao canal Amigo Violão. Meu nome é Ricardo Novaes e hoje eu vou falar com você como que você pode preparar as suas aulas, ou melhor dizendo, organizar as suas aulas de violão. Muitas pessoas que até inclusive já usam o método Amigo Violão, às vezes me pedem dicas de como preparar as aulas, como organizar, e é disso que eu vou falar aqui com você. Primeiramente, eu acredito que aulas de violão, ainda mais em se tratando de aulas individuais, que são a maioria das aulas que nós damos, não precisam ser preparadas previamente. Isso, além de tomar mais tempo de você, muitas vezes pode gerar uma programação de atividades que se distancia um pouquinho da necessidade real dos alunos. Quando a gente tem um pouco mais de experiência, conhece os métodos, já aplicou aquelas técnicas, aquelas músicas, as atividades várias vezes com vários alunos, a gente começa a criar vamos dizer, uma sensibilidade maior para, durante as aulas, a gente poder usar aquilo que realmente é necessário. E isso se torna muito mais fácil para nós e também muito mais eficaz. É isso que eu acredito que você deve buscar. Porém, eu vou dar algumas dicas, sim, nessa aula, algumas coisas que podem nortear a organização da sua aula de violão. E eu vou usar para isso uma sistematização desenvolvida pelo teórico inglês Keith Swanwick, que é um teórico que fala muito a respeito da educação musical infantil e para adolescentes também, e ele traz uma sigla que se chama CLASP. O CLASP, essas 5 letrinhas que você está vendo aí, em inglês, então é o seguinte: C de composição, L de literatura, A de apreciação, S de skills, que significa técnica, e o P de performance, que a gente pode chamar de execução, né? Performance musical. E ele coloca entre parênteses o L e o S, né, de literatura e de técnica, justamente para dizer o seguinte, que o essencial, ainda mais em se tratando de aulas de musicalização, é a composição, a audição e a performance. A performance sendo olhada não do ponto de vista técnico, ele entende a performance como algo mais abrangente. Ele fala, inclusive assim, sabe quando a gente está cantando parabéns para você e batendo palma? Isso já é uma performance. Quando uma criança está ouvindo uma música e cantando junto, ou batendo palma junto com a música, ou até fazendo uma performance mesmo com a plateia. Tudo isso é performance na visão dele. Então não é algo conectado com aquisição técnica. Por isso que ele separa as coisas. O S de técnica, skills, e o P de performance. Então a gente vai pegar, eu vou seguir essa orientação do Swanwick para trazer para você, e você vai ver que faz todo sentido. Vamos eliminar então o L de literatura, porque ainda mais para crianças não tem sentido ficar muito numa abordagem teórica, leituras e tudo mais, né? E também a parte técnica. E a gente vai trabalhar aqui então composição, audição, ou melhor dizendo, apreciação e performance. Só que eu gosto muito de trocar, eu gosto de inverter isso daí. Para mim eu coloco a performance em primeiro lugar, depois a apreciação e por último a composição. Eu entendo que faz mais sentido na cabeça de uma criança. Então, por exemplo, o que uma criança quer quando ela chega na aula? Ela quer tocar, então ela quer a performance. E ela vai ficar satisfeita se você ensinar uma música que ela possa tocar o quanto antes. Então, para isso, tem as músicas do Amigo Violão. Eu diria que essas são 90% da aula, muitas vezes é a gente tocando. Na maior parte das vezes. Algumas vezes a gente pode sair um pouquinho disso, e tem momentos que isso é maravilhoso e tem uma significância muito grande. Então, por exemplo, a performance, ela é que pega a parte da técnica. Quando a gente está falando de aula de violão, a gente fala, poxa, mas a técnica é importante, não é? Sim. E eu gosto de falar o seguinte, a técnica é tudo, apenas não fale sobre ela. Ou seja, a gente tem que estar trazendo sim a técnica, porque nós não estamos falando de uma aula de musicalização, nós estamos sim falando de uma aula de violão, onde a gente vai musicalizar essas crianças através do violão. Aí tudo bem. Acontece que essa técnica, quando eu trago, por exemplo, a técnica do coração, a técnica do apontando o lápis, né, ó, quando a gente segura assim, tudo isso é trabalhado aqui, até no canal já falei bastante sobre isso, dentro do curso também, e as músicas, elas possibilitam a gente trabalhar tudo isso de uma forma clara. Quando eu falo, por exemplo, de deixar o polegar apoiado no misão para tocar com os outros dedos, eu falo, o polegar é o papai, os outros dedos são os filhinhos, né? E aí quando o polegar está tocando, eu falo, o papai toca sem a ajuda dos filhinhos, mas quando os filhinhos vão tocar, a gente pode deixar o polegar apoiado ali, que é o papai ajudando. São coisas lúdicas, mas para trazer a técnica, sim, técnica,
porém apenas a técnica necessária para a execução daquelas peças. E eu acho que o mais bacana é ver o seguinte, a técnica aqui, ela está presente, mas ela nunca deve ser colocada como algo importante por si só, né? Então a gente trabalha o repertório, a técnica vem junto, né? Isso é um a mais que a gente tem que ter consciência quando a gente fala de clasp, né? A gente sim está trabalhando a técnica, mas sempre dentro do P, que é a performance. Então a gente não vai trabalhar a técnica apenas por si só, né? Então beleza, estando claro isso, depois que a gente tem esse repertório, que a gente consegue trabalhar isso, eu acho que sempre, todas as aulas têm que ter a parte do P, da performance, da gente tocar, da gente desenvolver repertório, mesmo que seja apenas para resgatar as músicas que a gente já estava aprendendo antes, algumas vezes para aumentar a autoestima da criança, quando ela sabe que ela tem aquele repertório, ela revê aquilo. A gente também sente isso, né? Você deve sentir isso quando você vê, poxa, olha que legal, eu sei tocar tantas músicas e aquilo te dá uma autoestima. A mesma coisa para o seu aluno. E agora vamos falar um pouquinho a respeito do A, que é a apreciação musical. Quando a gente conhece músicas apenas ouvindo, a gente se desconecta um pouco do instrumento e a gente dá essa oportunidade para o aluno da gente ouvir, é muito legal porque você aumenta nele a sua cultura musical, e isso tem tudo a ver com a literatura, mas de uma forma prática. Em vez de ficar lendo livros e tudo que não tem nada a ver com esse momento de aprendizagem, a gente vai trazer uma audição orientada. A percepção musical, a apreciação musical, melhor dizendo, a apreciação musical é uma escuta orientada. É quando a gente escuta e a gente pode perguntar assim, agora, você percebeu quantas partes tem essa música? Olha, ele tem a parte A, a parte B, e aí você fala, ó, parte A, ó, começou a parte A, agora a parte B, agora ó, voltou no A, aí o aluno vai, é mesmo, voltou no A, eu não tinha percebido isso. E são coisas que estão presentes, inclusive nas músicas, né? Que ele aprendeu, ele vê que tem parte A, parte B, mas ele começa a perceber isso no repertório mais sofisticado, no repertório de concerto, ou em músicas populares, cantadas, tanto faz. Você pode trabalhar isso daí. Ou, que instrumentos que estão sendo tocados aí? E aí você pode mostrar até uma versão com um instrumento só, por exemplo, um arranjo para violão de uma música, e depois um arranjo para grupo de choro, um arranjo para orquestra, a versão original, né? Ou um arranjo para voz e violão. Então você pode mostrar diferentes arranjos para que ele perceba que existe ali uma melodia, são palavras importantes de colocar no repertório do aluno, né? Saber que existe, o que é melodia? E aí você elaborar essa percepção e depois também que ele saiba verbalizar o que é uma melodia, o que é um acompanhamento, o que é um arpejo, o que é o ritmo, o que é a pulsação, coisas diferentes, né? Então, aumentar até o repertório de palavras que aquele aluno sabe para descrever uma música através da apreciação musical. Tudo isso é muito importante porque na hora que nós estamos tocando, tudo isso também pode ser trabalhado, porém, muitas vezes ele está muito envolvido naquilo e ele não vai ter a mesma boa vontade de trabalhar esses aspectos assim com você. Então nós já falamos do P, que é a performance, já falamos do A, que é a apreciação, que é a audição, né? E nós vamos falar do C, que é a composição. O Swanwick, ele traz para nós uma visão que eu acredito que muitos de nós podemos já ter, né? Mas ele valida essa visão de que a composição é algo muito amplo. A composição é qualquer organização de sons que o aluno faça. Então, por exemplo, muitas vezes eu já tive alunos que, quando eu tinha assim, uma visão muito, sei lá, muito imatura com relação à educação musical e apenas voltada para a minha própria performance, né? Eu, o músico, quando eu tinha apenas essa visão, eu tinha uma dificuldade quando um aluno chegava para mim e falava, olha a música que eu fiz, e ele tocava aquela coisa maluca, aparentemente sem sentido, né? Mas para ele aquilo tem sentido, e aquilo é sim uma composição. Muitas vezes ele não sabe nem reproduzir aquilo 2 vezes seguidas, porque a composição dele é sempre uma coisa nova que ele está fazendo na hora. No fundo ele está improvisando, e ele chama aquilo de composição porque ele está experimentando a liberdade com o instrumento. Isso é muito legal. Agora, como que nós podemos propor isso ao aluno, e nós não apenas esperar que ele traga essa composição de casa, né? A gente pode propor isso de diversas maneiras. A gente pode oferecer notas, falar assim, ó, sabe aquela música que você aprendeu com as notas Lá e Sol? Vamos compor uma música também com as notas Lá e Sol? Então ele vai compor. Ah, mas vamos começar pela palavra? Vamos começar uma assim, a gente vai criar a letra da música. Você quer falar de quê? De sorvete, de chocolate, de bicicleta? Então tá, vamos escrever a letra,
depois a gente cria a música. Então a gente vai criar a música depois de ter feito uma letra, a gente vai cantar e tal. Depois a gente pode fazer uma outra música, o contrário, a gente cria as notas primeiro, né? A gente organiza, a gente pode ensinar ele a escrever os tracinhos, ele vai lidar com essa notação musical, ele vai encontrar dificuldades, você vai orientar, isso já vai expandir a consciência dele. Agora vamos criar uma letra para essa música. Então, a composição pode ser feita assim. Outra forma, o jogo da memória, né? Eu toco um som, você toca o mesmo som que eu toquei, mais um. Beleza. Agora eu toco os dois sons que nós fizemos, mais um. E esse jogo acumulativo, que é o jogo da memória, é uma composição também. A gente cria uma música altamente abstrata, uma música muitas vezes até atonal, maluca, mas olha que legal, a gente vai gravando aquilo na nossa memória. Então trabalhar a memória, trabalhar a ordenação dos sons, tudo isso é uma forma de trabalhar composição. Né? Uma coisa legal, por isso que eu quis inverter, trazer a performance primeiro, depois a apreciação musical e por fim a composição, por quê? Quando nós temos elementos que a gente tocou, que a gente ouviu, a composição ela parte disso, de um repertório adquirido. Eu noto em mim mesmo, quando eu passei a compor canções, músicas instrumentais, tudo isso veio naturalmente já com influências das músicas que eu toquei e que eu conheci, que eu ouvi. Né? Então eu vejo assim que esse processo de ter influências, né, para a nossa produção musical é um processo natural para uma criança também. A gente trazer para performance, depois para escuta, e tudo isso vai gerar em espiral, é uma espiral eterna, que vai crescer. Né? E eu acho que essa é uma visão então muito clara para a gente organizar a nossa aula. Não é tão difícil assim. Eu preciso ter esses 3 elementos em todas as minhas aulas? Não. Eu não preciso ter rigidez com isso. Eu acho que é isso que é importante. A gente desenvolver a nossa presença como professores, estar presente com o aluno, perceber que às vezes, quando a gente encontra um beco sem saída, nós temos como recorrer à composição, à audição, ou a novas peças. Então, entender que essas são, às vezes, apenas diretrizes norteadoras que a gente vai ter para a nossa cabeça na hora que a gente estiver numa aula e a gente não souber para onde ir. Né? E você pode sim programar, olha, o começo da aula a gente vai tocar, depois a gente vai fazer uma composição com essas notas que a gente tocou, depois a gente vai ouvir uma música que tem a mesma forma que essa, olha que legal, a gente tocou uma música que é ABA, agora eu vou te mostrar uma música aqui, uma música de concerto que é ABA também, e eu vou te mostrar como que esse negócio funciona. Depois você vê como é que a gente faz um apanhado geral da aula, né? Tocou, compôs e ouviu, olha, perfeito. Não sei se é possível fazer isso numa aula de meia hora, será? Mas numa aula de 1 hora já é possível. Você pode fazer isso também com uma aula em grupo, né? Você fazer a performance, você ouvir, você propor essa discussão de como que as coisas aparecem na música e cada aluno falando uma coisa, aquilo vai enriquecendo para eles a percepção daquilo que eles ouviram. Né? E às vezes fazer uma composição em grupo também é muito legal. Compor em grupo não é tão fácil, porque pode gerar uma confusão. Nessa hora, quando a gente compõe em grupo, eu gosto de tomar um certo protagonismo na parte musical, para organizar as notas e tal, e deixar com que os alunos participem mais na parte temática, na parte da letra, mas de qualquer maneira eles vão ter um protagonismo naquilo e vão entrar com a performance, vão tocar essa música. Então, compor em grupo, a gente precisa ter um pouco mais de vamos dizer assim, arrojo. A gente tem que ser mais arrojado e não ficar muito deixando só na mão deles, que a coisa acaba não fluindo na prática. Né? Mas quando são aulas individuais, a gente pode ser mais solto, deixar mais na mão do aluno e as coisas vão fluir também, vão aparecer. Então é isso que eu queria falar com você hoje. Eu acho muito importante essa reflexão. Quero que você coloque aqui embaixo se você teve alguma dúvida, se eu deixei de falar de alguma coisa, o que você achou. E também suas perguntas para que me dê ideias para outros vídeos. E se você quer ajudar o canal Amigo Violão, basta você curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. É muito importante, beleza? Grato pela sua companhia, por ter me escutado até aqui. Um abração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!